Aula e módulo de número 7. Vocês já viram na aula sobre dízimo, o templo, e também o que é igreja, um pouquinho sobre a entrada e saída do mamon com açúcar, o dinheiro. Mas agora nós vamos nos aprofundar especificamente no tema ofertas. Você está vendo novamente aí a foto do pátio do templo. O templo propriamente dito aqui, só o sacerdote que podia entrar, como vocês bem sabem. Ok? Agora vamos lá então para a aula sobre a oferta. Assim como perguntamos se o dízimo é bíblico e é cristão, perguntamos agora na aula em módulo 7. A oferta é bíblica? É cristã? É messiânica? É para a igreja? O gasofilácio, sabe o que era? Era uma caixa de madeira com um buraco na tampa, posta à mão direita de quem entrava no pátio do templo. Eu acabei de mostrar o pátio do templo, onde se lançavam ofertas em dinheiro. Não foi ordenada por Moisés. Não é, portanto, um preceito de Moisés. É uma invenção do rei Joás com o sacerdote Joiada, segundo Reis 12, segundo Crônicas 24. No tempo do Salvador, havia à entrada do templo também. Está lá em Lucas 21, em João 8. Não seria possível pôr nela o cereal, nem o vinho, nem o azeite, muito menos o gado, como é o caso do dízimo. Porém, veja só, era dinheiro mesmo. Só que se o templo agora é o corpo do Messias, João 2, 18 ao 23, e quando ele disse, em 3 dias edificarei o meu corpo, como aprendemos na aula passada, ora, era uma transição. Esse período interbíblico levava a um Novo Testamento. Em Hebreus 9 está claro, só há testamento através do sangue da morte. Então, a partir do tetelestai, está consumado. Nós vamos aprender sobre isso lá na frente. Quando que realmente começa o Novo Testamento? Tudo que está ali em João 2, 18 ao 23, quando fala sobre a oferta que eu acabei de citar nos Evangelhos, ainda é Velho Testamento. Jesus, o Messias, enfim, veio para cumprir a lei. E depois veio para fazer uma alteração dessa lei, focando ela em uma palavrinha chamada amor. Porque quem ama ao Pai, ao Criador e ao próximo, cumpre os mandamentos, cumpre a lei. Nós vamos estudar também sobre isso mais à frente. Então, claro que o gasofilácio agora não são mais ofertas, mas coleta para os pobres, como descrito em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Nós vamos falar sobre isso em uma próxima aula em breve. Vocês vão ver todo o capítulo 8 e todo o capítulo 9 de 2 Coríntios. E eu quero que vocês entendam também que no Novo Testamento, a partir da morte do Salvador e sua ressurreição, ninguém construiu o templo, ninguém deu dízimo e ninguém deu oferta. Só tinha coleta para pobres. Na relação das ofertas que seriam lançadas no gasofilácio, não consta o dízimo, apenas a taxa pessoal ou imposto, o regate de pessoas, está lá em Êxodo 30. E de primogênitos de animais imundos, a quinta parte, 20%, dada em resgate de alguma coisa, conforme Levítico 27. É só ler lá esses capítulos todos. Você, como bom aluno, aluna dedicado, dedicada, vai ler depois da aula e vai aprimorar o seu conhecimento. E ofertas voluntárias. O dízimo e a oferta obrigatórios representam opressão aos pobres. Então, utilizar-se hoje do fato que a viúva deu tudo o que tinha para
ou exigir o sacrifício dos pobres para que eles deem tudo que têm, é um absurdo. Aqui no projeto eu já recebi muitos irmãos que vieram dessas denominações neopentecostais e que no momento de emoção deram tudo. Deram carro, deram casa. Eu tenho até um tio meu que deu tudo e depois a vida dele virou uma queda, uma crise muito grande. E ele se arrepende tremendamente dessa parte emocional, onde a razão de Bereia, né, aquele que examina nas escrituras para não ser enganado, não prevaleceu. Prevaleceu sim a emoção. Esquecemos que os dízimos e ofertas originais que Deus estabeleceu para Israel era para beneficiar aos pobres, meus irmãos, não para prejudicá-los. Então qualquer coisa que venha ao contrário disso, que venha prejudicar os pobres, não é de Deus, não é de Adonai, é do diabo, é do homem, é da carne. Recorde as moedas da viúva. Olha só. Quando Jesus, o Salvador, estava no templo, no pátio do templo, observava os ricos colocarem suas ofertas na caixa de ofertas. Foi quando uma viúva pobre pôs somente 2 moedinhas de cobre. Realmente, comentou ele, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros juntos, pois eles deram um pouco do que não precisam. Porém ela, pobre como é, deu tudo o que tem. Eles criaram hoje uma estrutura religiosa pagã e caríssima, com sedes, filiais espalhadas pelo mundo todo, verdadeiras empresas eclesiásticas e seus profissionais de marketing gospel, né? Pirâmide gospel, pirâmides financeiras que imitam a voz, a linguagem e os gestos dos seus líderes, né? Até o sotaque, o timbre. Imitam Davi Miranda, imitam Edir Macedo, imitam R.R. Soares, imitam Valdemiro, imitam Alexandre da Rosa, imitam Ademar Alves Lacerda, sempre imitando os seus líderes. Conclusão. Embora os dízimos e as ofertas sejam bíblicos, não são cristãos. Porque, como eu disse, a partir da morte do Salvador não tem mais oferta. Até traduziram em algumas traduções como oferta, mas não é o certo, é coleta para pobres. Porque oferta remete àquela do Velho Testamento. E coleta é algo novo para a igreja, para os gentios e ex-gentios, para a igreja reunida a partir da morte e ressurreição do Salvador. Paulo estipulou coleta para pobres. Nós vamos estudar sobre isso mais à frente e você vai ter a compreensão correta sobre isso. Na Bíblia original que estamos fazendo e outras boas traduções, mostra claramente isso. Traduz como coleta. Certo? O Messias tornou o templo de pedras em pedras vivas de carne, que somos nós. E juntos formamos o único templo, como aprendemos na aula passada. O único edifício, a saber, a igreja. E com isso a nossa oferta e sacrifícios agora são um culto de adoração. Culto, nós vamos aprender também numa próxima aula, veio na verdade dos pagãos, que veneravam divindades. Então os templos são para alguma divindade morar, habitar. A Diana dos Efésios, a Ártemis, etc. Eles moravam naqueles templos, assim como Buda, Maomé, a mesquita, o templo. Sempre cresce que os santos estão ali, aquelas estátuas católicas, ou aquele Deus, aquela divindade. E sempre foi assim toda a história, prestava-se culto de adoração a essas divindades. Seja ela uma, mono, seja ela 3, né? Seja ela poli, mais de 3, politeístas. Os politeístas adoravam várias divindades. E a palavra culto veio disso. Só que a igreja em Roma utilizava essa expressão culto, inclusive chamavam de culto racional. E é por isso que o apóstolo Paulo vai citar essa expressão em Romanos 12. Nós vamos estudar sobre isso também. Ao Criador, Romanos 12 eu cito agora aqui, com nossos corpos. Então hoje, disse o apóstolo Paulo, é os nossos corpos, né, quando nos reunimos como igreja, quando louvamos a Ele, quando estendemos a mão ao próximo, quando vivemos
em amor, em unidade, em comunhão, quando fazemos o que é certo, quando fazemos o bem. É nesse momento que estamos ofertando. Aquela oferta velho-testamentária, então, agora se transforma em ações de amor ao próximo, em bem, fazer o bem ao próximo. Através do nosso testemunho diário em devoção, santidade, acabei de falar, unidade, principalmente servindo a Adonai através da ajuda ao próximo. No Novo Testamento só existem coletas e doações para os pobres, e sobre isso falaremos no próximo módulo. Os cristãos do primeiro século não davam ofertas nem tampouco dízimos, e por cerca de 300 anos o povo de Deus, o povo de Adonai, do Salvador, não praticou. Não há nenhum relato dessa prática na igreja dos primeiros 3 séculos. Dizimar não foi uma prática aceita em grande escala entre os cristãos até o século de número 8. Certo? Mas ali, a partir do século 3, 4, já começou alguma coisa. O ato da coleta no Novo Testamento era segundo a capacidade de cada um e tinha destino certo, unicamente os pobres. O dízimo é mencionado apenas 4 vezes no Novo Testamento, mas nenhuma dessas 4 ocorrências se refere a cristãos. Já falamos sobre isso na aula anterior. Definitivamente, o dízimo pertence ao Velho Testamento, assim como as ofertas, onde um sistema de tributação foi estabelecido para apoiar aos pobres e onde havia um sacerdócio especial separado para ministrar ao Criador. Com a vinda do Messias, houve, como diz Hebreus 7, 8, 9, mudança na lei. O antigo acordo foi cancelado e foi posto de lado, dando lugar a um novo. Agora, todos somos sacerdotes, livres para funcionar na casa de Adonai, reunidos como casa. A lei, o velho sacerdócio, o dízimo, as ofertas, todos foram crucificados. Agora não há cortina do templo, nem imposto do templo, e não há um sacerdócio especial que se coloca entre o eterno e o homem. Se acabou o templo e o templo agora é espiritual, não ficou pedra sobre pedra, literalmente e espiritualmente, então nós somos o templo. E a nossa oferta está aqui dentro. O gasofilácio está aqui dentro. O gasofilácio agora vem daqui para um outro templo de carne, para um outro tijolo, para uma outra pedra viva, um outro irmão, um próximo, um semelhante, alguém que precisa de mim, um irmão necessitado, um doméstico na fé. Entende? O gasofilácio está dentro de mim, a arca da aliança agora está dentro de mim. Tudo mudou. Esses que ainda fazem coleta, que chamam de oferta, com salvas, está errado, passa salva. Ou põe uma mesa lá na frente e pede dinheiro, um lençol. Como eu já vi muitas vezes e passei vergonha levando parentes, levando amigos nessas reuniões. Então, repito, agora não há cortina do templo, nem imposto do templo. A oferta foi feita pelo rei, acabei de citar, não tem mais. E não há um sacerdócio especial que se coloque entre o eterno e o homem. Tem algum sacerdócio que se coloca entre nós e o homem? Não, o sacerdócio agora é o único mediador. Não é Maria, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é a denominação, não é a religião, não é o dogma, não é a Santa Igreja. É o Messias. Ponto final. Você, querido cristão messiânico, foi libertado da atadura do dízimo e das ofertas e da obrigação de apoiar o sistema do clero. Essa estrutura que eles fazem, caríssima, e precisam manter, é problema deles. Ora, se não existem dízimos e ofertas para os cristãos, para os messiânicos da igreja, então seremos mão de vaca? Punho fechado? Críticos parados na internet sem fazer nada, só criticando? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A igreja tem sim coleta para pobres. Isso é bibliquíssimo.
E é sobre essa temática que falaremos na próxima aula. Então, eu espero vocês na aula em módulo 8 para aprendermos o que fazer realmente agora para nós, igreja, no Novo Testamento. Não tem oferta, não tem dízimo, então vou gastar e vou ser avarento, vou ostentar, vou viver uma vida de luxo, vou acumular riquezas na terra. Não. Coleta para pobres. É muito mais profundo que uma oferta para sustentar um templo. Dia desses eu ouvi falar aqui em Curitiba que um templo aqui estava pagando 17 mil reais mensais só da conta de energia elétrica. Aí o pastor, entre aspas, com o título proibido, utilizava-se disso para pedir muita oferta. Irmãos, nós temos que pagar 17 mil reais só de energia elétrica. A estrutura cara. Quantos pobres seriam ajudados com 17 mil reais se eles vivessem um modelo orgânico? Soberano te abençoe. E aguardo você na aula de número 8.